Pela primeira vez em 23 anos, o Dia da Rússia é cancelado. Moscou espera novamente a permissão da Ucrânia. Na Rússia, cancelaram o tradicional concerto na Praça Vermelha pelo Dia da Rússia, que ocorreria num dia sagrado para o Kremlin. Segundo a mídia, o evento chamado Na Unidade dos Povos está a força da Rússia foi movido para um local menor, o Centro Cultural Mossoviet. Antes planejavam-se apresentações de artistas russos famosos no concerto, mas por medo tudo foi cancelado. Não citam razões oficiais para o cancelamento, mas este não é o primeiro caso de restrição de grandes eventos no centro de Moscou. Parece que na capital russa olham cada vez mais para a segurança antes de grandes celebrações, e na mídia surgem até piadas de que sem a Ucrânia não se vai a lugar nenhum. Urgente! Pela primeira vez, Putin cancela o Dia da Rússia com medo da Ucrânia. O ditador está em pânico total. O homem do bunker tem tanto medo que esconde não só a si mesmo, mas também suas filhas, netos e o círculo mais próximo. E também o ponto de partida secreto, que já foi descoberto há muito tempo. Dezenas de sistemas de defesa aérea, um bunker subterrâneo e medidas de segurança rigorosas. Será que vão ajudar? Mas isso não é tudo. Redes antidrones perto da residência. Será que os ocupantes se preparam para repetir a Operação Teia de Aranha? E também ataques ao objeto mais protegido do país. Por que o Kremlin reforça bruscamente a defesa de Valdai? Todos os detalhes em instantes. Saudações. Este é o canal Ucrânia Hoje, Andrei Silakov e os últimos acontecimentos. Putin tem tanto medo de ser liquidado que escondeu no bunker até as próprias filhas e netos. A mídia revelou novos detalhes da vida da família do ditador. Segundo uma investigação jornalística, Vladimir Putin ordenou que suas duas filhas mais velhas, Maria Vorontsova, de 40 anos, e Katrina Tikhonova, de 39, se mudassem com os filhos para o complexo ultra-protegido em Valdai, onde já vive seu círculo íntimo. Isso é mencionado em uma matéria do tabloide Daily Express. Trata-se de uma residência fechada entre florestas localizada a mais de 400 km de Moscou. É lá que, segundo informações de jornalistas, vive também Alina Kabaeva com seus 2 filhos. A segurança do local atrai atenção especial. Relata-se que, devido à crescente ameaça de ataques de drones, o território do complexo foi literalmente transformado em uma fortaleza. Atualmente, o complexo é protegido por 27 torres de defesa aérea, dispostas em anéis defensivos duplos. Isso é significativamente mais do que há 2 anos. Além do potente sistema de defesa aérea, o território da residência também conta com um bunker subterrâneo, onde os moradores do complexo podem ficar em caso de perigo. Segundo a publicação, ultimamente a liderança russa tem se preocupado seriamente com questões de sua própria segurança. O Financial Times informou que as autoridades chegaram a realizar uma auditoria nos sistemas de vigilância do Kremlin e desligaram temporariamente partes das redes por receio de ciberespionagem. Os jornalistas associam isso a relatos de operações bem-sucedidas de serviços de inteligência ocidentais contra altos representantes de outros regimes autoritários. É interessante que entre os residentes do complexo de Valdai, os jornalistas não mencionam Luísa Rozova, a quem a mídia russa e ocidental chama de mais uma filha de Putin. Segundo informações da imprensa, ela se encontra atualmente, em sua maioria, fora da Rússia. Na verdade, dá a impressão de que Putin está se isolando cada vez mais do mundo exterior e tentando proteger não apenas a si mesmo, mas também seus parentes próximos. Se antes falavam do vovô do bunker, agora parece que toda a família do governante do Kremlin vive em regime de bunker. E enquanto Putin esconde filhas, netos e o círculo íntimo em um complexo ultra-protegido em Valdai, medidas de segurança continuam sendo instaladas ao redor da residência. Parece que o medo de drones ucranianos no Kremlin só aumenta. A mídia russa informa que na rodovia M10, perto de Valdai, começaram a instalar redes especiais antidrones sobre os estacionamentos de caminhões. É interessante que essas estruturas tenham surgido a apenas alguns quilómetros da residência de Putin. O fundador do grupo de investigação acredita que o objetivo principal dessas redes não é proteger os caminhões de ataques de drones. As redes não se destinam a proteger os caminhões de ataques de drones, mas a evitar o possível lançamento de drones de dentro dos próprios caminhões. Em sua opinião, as autoridades russas temem seriamente a repetição da operação ucraniana Teia de Aranha, onde drones de ataque podem ser lançados de posições ocultas bem na retaguarda. Se um caminhão com drones ocultos estacionar em um local desses, a rede pode impedir o lançamento dos aparelhos. No geral, fica claro, um cinturão de segurança multinível está sendo formado ao redor da residência do ditador.
Se antes em Valdai construíam proteção contra mísseis e drones, agora parece que já temem até caminhões comuns que possam estar perto da residência. Enquanto isso, e enquanto nossas novas armas de longo alcance aterrorizam as retaguardas profundas, toda a frente sul dos russos está se tornando rapidamente uma zona de colapso logístico total. O tão gabado corredor terrestre para a Crimeia foi cortado, as pontes estão em chamas e o mar de Azov tornou-se uma armadilha mortal para os navios inimigos. Veja na reportagem como os ataques metódicos das forças de defesa fazem o sistema de abastecimento russo desmoronar em toda a sua extensão. Primorsk está queimando, pessoal. Em Primorsk eles estão ferrados. As forças armadas da Ucrânia avançam em direção ao Mar de Azov. A logística inimiga na região já pede socorro, mas os sistemas não tripulados só trazem destruição aos ocupantes. No sul, sente-se o início de uma nova grande operação. A geografia dos ataques abrangeu cerca de 20 regiões da Rússia, bem como as águas dos mares Negro e de Azov. Pontes, defesas aéreas, depósitos de petróleo, subestações, fábricas, depósitos de drones e concentrações de tropas ocupantes estão sendo destruídos metodicamente. E então? A operação militar especial ainda segue o plano. Isso não é tudo. Drones ucranianos realizaram uma verdadeira inspeção na navegação de ocupação e, ao mesmo tempo, visitaram 5 navios de carga que serviam ao exército russo. Os ataques atingiram alvos perto de Berdiansk, Mariupol e até na região de Yalta, na província de Donetsk. Para o Kremlin, isso é muito mais doloroso do que pode parecer à primeira vista. Foi através dos portos de Azov que os ocupantes transferiram munições, combustível, equipamentos e outras cargas por anos, sem as quais a guerra logo estagna. Agora, cada viagem parece cada vez mais uma loteria marítima, onde, em vez de chegar ao porto, pode-se encontrar um drone ucraniano. O simbolismo da situação aumenta pelo fato de que esses mesmos portos eram usados não só para logística militar, mas para exportar recursos ucranianos saqueados, como grãos. Parece que, para parte da frota russa, a temporada de exportação está se tornando gradualmente uma temporada de grandes problemas. E o Mar de Azov parece cada vez menos uma retaguarda segura e cada vez mais uma zona de alto risco. Enquanto isso, o bloqueio de transporte na Crimeia ganha força. Os ocupantes tiveram que fechar outra travessia importante para a península, a ponte de Henichesk para o istmo de Arabat. E esta já é a segunda artéria vital a sair de cena nos últimos dias. Para a logística russa, a situação parece cada vez mais um pesadelo, onde as estradas diminuem e os problemas aumentam. O chefe do Centro de Estudos da Ocupação, Petro Andriushchenko, relata que o ataque provavelmente atingiu uma das pontes na área do istmo de Arabat. Junto com os problemas na direção de Chonyar, isso cria um cenário extremamente desagradável para as tropas russas. O que antes era uma retaguarda confiável está se tornando um gargalo, dificultando a passagem de tropas, equipamentos e munições. Isso é especialmente doloroso diante da crise de combustível. Após ataques ucranianos a depósitos de petróleo e centros logísticos, os ocupantes já enfrentam interrupções no fornecimento de combustível. Agora, cada nova rota bloqueada apenas intensifica o efeito. Dá a impressão de que a logística russa opera assim. Quanto mais longa a estrada para a Crimeia, menores as reservas nos tanques. E o pior para o Kremlin é que os problemas se acumulam simultaneamente de vários lados. Drones ucranianos caçam caminhões de combustível e carga na retaguarda profunda, enquanto as rotas terrestres para a península estão sob controle constante. Se antes a Crimeia era o porta-aviões inafundável da Rússia, agora parece uma ilha sendo lenta e firmemente isolada de suprimentos. A situação também é tensa na província de Donetsk. Russos gravam recomendações para dirigir na rodovia Mariupol-Donetsk. Dizem para manter a velocidade em pelo menos 160 km por hora. E olhar atentamente para o céu, para ver se não vem alguma surpresa. Vigilância máxima. Fiquem de olho no céu. Nada de ligar música, fumar cigarros ou beber café. A ideia é olhar para o céu para que fique bem claro que não tem nada pairando sobre a sua cabeça. Não há paz para o inimigo, nem mesmo onde eles contavam com uma retaguarda tranquila. Parece que os ocupantes em Mariupol e na região de Azov entraram em uma série sem fim chamada Impacto Clarão-Apagão. O que para a propaganda russa deveria ser uma vitrine de reconstrução, cada vez mais parece um território onde a luz acaba com mais frequência do que surgem boas notícias para a administração de ocupação. O mais interessante é que o ataque à subestação não tem nada a ver com as lâmpadas nos apartamentos. Para o exército russo, este é um golpe no coração da logística. Por Mariupol passam rotas cruciais de suprimento da Frente Sul e a ferrovia, na qual os ocupantes apostaram alto após os problemas com a ponte da Crimeia, sem eletricidade vira logo sucata cara.
Sem energia não há movimento normal de trens, o que gera problemas na entrega de combustível, equipamentos e munição. Como resultado, os russos precisam transportar cargas em comboios rodoviários. E aí começa o pior. As estradas ficam lotadas de carretas e caminhões-tanque que viram alvos fáceis para os drones ucranianos. O resultado é uma cena bem irônica. Ao tentar salvar a logística, os próprios ocupantes a transformam em uma longa fila de alvos em potencial. E junto com a luz, desaparece o principal mito do Kremlin sobre uma retaguarda segura. Mariupol, que a propaganda russa tentou por anos mostrar como símbolo de estabilidade sob ocupação, parece cada vez mais uma cidade sob constante controle de fogo. E quanto mais as subestações apagam, mais difícil fica explicar aos moradores por que essa retaguarda tranquila vive sob as leis de uma zona de frente. A situação para o Kremlin parece cada vez menos controlada. A costa de Azov, as rotas terrestres para a Crimeia, a logística de combustível e os centros de retaguarda, tudo isso vira um sistema onde cada nova artéria de suprimento dura só até a primeira falha. A propaganda russa ainda tenta vender a ideia de estabilidade, mas a realidade impõe seus ajustes a cada momento. As cargas se movem mais devagar, as rotas ficam mais longas e os riscos mais próximos. E nessa nova geografia da guerra, a questão principal não é onde será o próximo golpe, mas sim quantas rotas essa estrutura logística ainda aguenta antes de começar a desmoronar por completo. E enquanto a logística dos ocupantes desmorona no fronte, no próprio Kremlin já se preparam abertamente para derrubar o Putin. Por trás da bela imagem de unidade, começou um jogo brutal pela sobrevivência. E agora só resta uma pergunta. Quem dos seus será o primeiro a dar o golpe final no ditador? Como o sistema de Putin está devorando a si mesmo? Veja a seguir. Putin manteve o poder por décadas, como se o tempo na Rússia tivesse parado e o próprio Kremlin existisse sob leis físicas próprias, onde tudo obedece a um único centro de decisões. O sistema parecia monolítico, a oposição, condenada ao silêncio. Qualquer dúvida se dissolvia rapidamente no ruído da propaganda. Mas até as estruturas mais sólidas têm um limite de resistência. O que por anos pareceu um trono inabalável, cada vez mais lembra um campo de luta interna, onde qualquer movimento já pode iniciar um processo de redistribuição de poder. Enquanto no Kremlin continuam a mostrar oficialmente uma unidade monolítica, nos bastidores parece que começa uma matemática bem diferente da sobrevivência. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que no círculo de Putin já não há uma linha única há muito tempo. Segundo ele, metade quer continuar a guerra, enquanto a outra metade procura silenciosamente o botão de saída. Enquanto a economia da Rússia entra lenta, mas seguramente num estado que os próprios empresários russos preferem não dizer em voz alta. Segundo Zelensky, mesmo entre pessoas com muito dinheiro e conexões, todos entendem melhor. A guerra já não é uma estratégia, mas um colapso financeiro parcelado. E enquanto alguns no círculo de Putin continuam a brincar de império, outros já contam silenciosamente os prejuízos e procuram uma forma de não ficar sob os escombros desta estrutura. Na verdade, como sugere o presidente, o Kremlin hoje lembra menos uma fortaleza e mais uma sala onde parte das pessoas continua a gritar, aguentem firme, e a outra já procura discretamente a saída. E o mais interessante é que ambos os lados são forçados a sentar-se à mesma mesa, fingindo que isto é a estabilidade. Recentemente, todos ficaram chocados com um evento noticiado pelo Financial Times. O sistema de monitoramento por vídeo especial, que vigiava a segurança de Putin e do seu círculo íntimo, foi subitamente retirado de cena. E enquanto as explicações oficiais soam secas e técnicas, cada vez mais pessoas fazem uma pergunta muito mais interessante. Quem e por que decidiu desligar os olhos eletrônicos que protegiam os habitantes mais importantes do Kremlin? Segundo uma das fontes, o sistema, que é independente das quase 300 mil câmeras em Moscou, só foi ligado novamente depois que os engenheiros o verificaram minuciosamente. Tentaram isolar o sistema de segurança de Putin da internet. Tal pânico no Kremlin surgiu depois que a inteligência israelense coletou várias gravações de câmeras de estrada iranianas para determinar a localização exata do Ayatollah. Formalmente, tudo é explicado por preocupação com a segurança. Após histórias barulhentas com o uso de redes de vídeo por serviços secretos de vários países, em Moscou teriam decidido isolar sistemas estratégicos do mundo exterior. Mas nos bastidores políticos já circulam versões muito mais sombrias. Quando a segurança desliga subitamente os seus próprios radares, surge uma pergunta lógica: eles estão protegendo o alvo ou, pelo contrário, deixando-o sem cobertura? O sistema foi reiniciado apenas depois que os engenheiros o verificaram cuidadosamente, visando isolá-lo totalmente da internet, informou a publicação. Tudo isto parece especialmente interessante no contexto da declaração das forças de segurança russas sobre a vulnerabilidade da infraestrutura digital.
O chefe do FSB, Alexander Bortnikov, admitiu de fato que o gigantesco sistema de vigilância pode tornar-se o ponto fraco de toda a estrutura. Mas muitos observadores chamam a atenção para outro aspecto. Se amanhã acontecer algo extraordinário no Kremlin, a resposta já está pronta com antecedência. As câmeras não eram confiáveis, a rede estava sob ameaça, problemas técnicos impediram o controle. Uma versão conveniente para quaisquer surpresas futuras. E agora, a principal intriga já não é porque desligaram as câmeras. Muito mais interessante é outra coisa. Se num estado onde o controle se tornou uma religião, de repente começam a desligar elementos-chave do seu próprio sistema de vigilância, então talvez a maior ameaça para o Kremlin já não esteja fora dos seus muros, mas em algum lugar lá dentro. No círculo íntimo de Putin, uma hostilidade oculta vem se acumulando há muito tempo. O ex-blogueiro pró-governo Ilya Remezlo afirmou que não descarta um cenário de remoção do ditador russo por meio de um golpe já no próximo ano. E isso vem de alguém que fez parte do sistema por muito tempo e depois mudou drasticamente de tom. Essas declarações foram feitas em uma entrevista a Ksenia Sobchak, figura que no folclore político russo é ironicamente chamada de afilhada do Kremlin. Segundo Remezlo, o sistema já está ruindo, e a causa principal da crise, na sua visão, é personificada: Putin. O homem no topo, que controla tudo, é Vladimir Putin. É óbvio, todo mundo sabe disso. Remezlo também destacou que se dirige àqueles que ainda estão no sistema, mas que já têm dúvidas. Ele fala em criar uma plataforma para quem teme se manifestar contra Putin e pede que não tenham medo, sugerindo mudanças inevitáveis. Sua retórica soa como uma tentativa de unir sob a mesma bandeira elementos dispersos da elite que já não sentem a mesma confiança. Uso esta entrevista para falar com quem ainda faz parte do sistema. Não tenham medo, com certeza venceremos. Falta pouco tempo e tudo será resolvido. Quero criar uma plataforma para quem tem medo de falar contra Vladimir Putin. O próprio Remezlo prevê que a Rússia pode passar por uma profunda transformação já no fim de 26 ou início de 27. Ele não fala de um golpe clássico, mas de uma mudança silenciosa do sistema, um cenário que lembra mais viradas históricas do que uma luta aberta. Na sua interpretação, é o momento em que o país acorda totalmente diferente, sem tiros, mas com uma estrutura de poder completamente nova. Será muito silencioso como no ano de 1953. Acordaremos em um outro país. E surge um cenário histórico familiar, onde o sistema fala a língua do controle, mas já vive a lógica de cálculos internos e negociações silenciosas. O Kremlin ainda tenta parecer inabalável, mas lembra cada vez mais um mecanismo onde cada engrenagem pensa não em avançar, mas no que virá quando a próxima quebrar. E em sistemas assim, o mais perigoso não é o golpe externo, mas o momento em que todos decidem que a eternidade não faz mais parte da sua agenda. E enquanto as elites do Kremlin afiam as facas pelas costas do ditador, o próprio Putin perde rapidamente a batalha contra seu maior inimigo, sua saúde debilitada. Rumores sobre suas doenças graves já não podem ser escondidos pela propaganda e cada nova aparição pública do líder só confirma os piores receios. O que realmente está acontecendo com o corpo do líder e por que o seu tempo está acabando, você vai descobrir agora mesmo. Viver para sempre. Parece que seu maior medo não é a OTAN, nem as sanções, nem mesmo os drones ucranianos. Seu maior inimigo é o tempo. E enquanto essa economia russa sufoca sob o peso da guerra, o próprio dono do Kremlin parece travar sua própria guerra contra a velhice e a morte. Segundo a mídia ocidental, dezenas de bilhões de dólares já foram gastos no projeto de longevidade na Rússia. Terapia genética, cultivo de órgãos humanos, animais, bioimpressão de tecidos vivos, experimentos de rejuvenescimento celular. Tudo isso parece mais o enredo de um suspense de ficção do que o programa estatal de um país em guerra e com dificuldades econômicas. Dá a impressão de que o Kremlin está mais preocupado em consertar seu próprio governante do que com o futuro de seus cidadãos. Chama-se atenção o fato de que Putin, há anos, se interessa publicamente por ideias de uma vida quase infinita. Ele fala sobre troca de órgãos, rejuvenescimento e tecnologias do futuro com tanto entusiasmo, como se fosse testar tudo pessoalmente nos próximos séculos. E as conversas sobre banhos de gelo e criocâmaras só dão a essa imagem um tom de luta desesperada contra o calendário implacável. Contudo, quanto mais o Kremlin fala em vencer o envelhecimento, mais perguntas surgem. Críticos lembram, há muitas declarações bombásticas, mas resultados convincentes são bem menores. Alguns até sugerem que os cientistas apenas dizem ao líder russo o que ele quer ouvir. Pois quando se passa dos 70 e não se quer largar o poder, a perspectiva de enganar a morte torna-se extremamente atraente. A ironia é que, enquanto Putin busca a imortalidade, sua aparência vira alvo frequente de novos boatos e discussões. Em vez do governante eterno,
O mundo vê um homem tentando provar à natureza que suas leis não se aplicam a ele. Mas a história já mostrou. A morte pode ser ignorada, adiada ou temida, mas ninguém jamais fez um contrato vitalício com ela. Conversas sobre os problemas de saúde de Putin circulam há muitos anos. Atribuem a ele vários diagnósticos, desde doenças neurológicas até câncer. A Moscou oficial, como sempre, nega tudo categoricamente, mas vídeos e fotos continuam alimentando novas discussões. Ora, Putin se agarra à mesa numa reunião como se fosse seu último apoio, ora se move com cautela, como se cada passo fosse aprovado por uma comissão. A última aparição de Putin no desfile em Moscou gerou uma nova onda de perguntas. Jornalistas britânicos notaram que o ditador russo parecia exausto, envelhecido e com um inchaço artificial. As redes sociais explodiram e usuários especulam se o uniforme de gala esconde problemas óbvios do dono do Kremlin. O Daily Mail diz que dessa vez, nem a imagem de TV bem cuidada pôde esconder as mudanças na aparência do líder russo. O homem, antes símbolo de força e controle, agora parece um político carregando o peso de suas próprias decisões. E quanto mais a guerra dura, mais difícil é esconder o cansaço atrás de cerimônias e discursos oficiais. Um homem baixo e frágil, curvado sob o peso de uma carga que ele não consegue mais carregar. Ou o próprio Putin teme, ou estão assustando e alimentando um medo que leva à paranoia. Ele parece solitário e isolado dentro de sua bolha de segurança. Uma onda de boatos atingiu o Kremlin após o vazamento de fotos das mãos do ditador na internet. Nas imagens publicadas, veias, pele seca e tendões bem marcados eram visíveis. Na internet, as teorias começaram imediatamente. Especialistas e comentaristas voltaram a falar de problemas de saúde do homem que tenta ser o governante eterno há mais de 25 anos. Claramente há algo errado com as mãos de Putin. Além de estarem sujas de sangue até os cotovelos, as veias estão visivelmente inchadas. Mas este não é o primeiro episódio. Anteriormente, imagens do encontro de Putin com Trump geraram discussões acaloradas quando internautas notaram seu andar instável. Nas redes sociais, brincavam que as pernas do presidente russo pareciam querer se aposentar muito antes de seu dono. De tempos em tempos, surgem suposições muito mais graves. Em vários vazamentos e relatos não oficiais, surgiram versões sobre doenças oncológicas ou mal de Parkinson. Não há provas para essas afirmações, mas os boatos continuam vivos e retornam regularmente ao espaço de informação. Posso confirmar que ele foi diagnosticado com o estágio inicial de Parkinson, mas a doença está progredindo. Putin recebe regularmente medicamentos potentes e injeções de analgésicos. Ao mesmo tempo, outros observadores pedem para não buscar sensacionalismo onde pode haver apenas mudanças comuns da idade. Após décadas no poder e tentativas infinitas de manter a imagem de líder eterno, até a imagem mais bem construída começa a rachar. E talvez seja exatamente aí que reside o principal paradoxo de toda essa história. O homem que por décadas tentou criar a imagem de um governante onipotente e insubstituível, hoje parece alguém em uma luta desigual contra a idade. Bilhões em experimentos de longevidade, conversas sobre transplante de órgãos e sonhos de vida eterna parecem uma tentativa de vencer o tempo. Mas enquanto os cientistas do Kremlin buscam a receita da imortalidade, o calendário continua a virar as páginas implacavelmente. E parece que é esse adversário que deixa Putin muito mais nervoso do que as sanções, a OTAN ou até os drones ucranianos. E o que você acha desses acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like e fique por dentro de tudo. Vem muito mais por aí.